Obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a economia mundial e também a europeia estão mergulhadas na mais profunda e extensa recessão desde a Segunda Guerra Mundial. As mais recentes previsões económicas da Comissão Europeia apontam para uma queda de 4% no PIB, tanto da União Europeia a 27, como nos 16 membros da zona euro. Para Portugal, a previsão é de um crescimento negativo de 3,7%, valor próximo das previsões do Boletim de Primavera do Banco de Portugal. Mas as previsões da Comissão Europeia apontam ainda para uma taxa de desemprego na zona euro de 9,9% para o corrente ano e de 11,5% em 2010. A confirmarem-se, serão valores inéditos desde a Segunda Guerra Mundial, mas nos quais é claro que Portugal, crescendo no número de desempregados, continua, mesmo assim, a ter uma economia capaz de criar emprego. Contudo, e mesmo com este aumento de 2009 para 2010 projetado pela Comissão Europeia, o diferencial será em Portugal dos mais baixos da União Europeia. A taxa de desemprego em Portugal crescerá a menos de metade da projetada para a zona euro, quase 5 vezes menos do que em Espanha, menos de metade do que na Alemanha, metade do que na Dinamarca, quase metade do que em França. As previsões da Comissão Europeia apontam ainda para uma quebra da receita fiscal, com impacto evidente no controle do déficit público. A confirmarem-se as previsões, o déficit público poderá assim chegar a 6,5%, uma previsão de valor ao nível daquilo que o Orçamento de Estado do último governo PSD-CDS deixou aos portugueses em 2005. Recordemos, senhoras e senhores deputados, que nos últimos 4 anos o governo do PS levou a bom porto um processo de consolidação das despesas públicas que hoje permite que os cidadãos possam ter, hoje e nos momentos de dificuldades, uma garantia reforçada nos apoios sociais. É claro para todos nós que até 2007 o Governo recuperou as contas públicas e a credibilidade internacional, fez reformas estruturais na saúde, na educação, na segurança social, na administração pública e teve uma política de aumento das qualificações e estimulou o crescimento económico e, em especial, as exportações. No início de 2008, estávamos a crescer acima de 2% e com déficit orçamental que era o mais baixo de sempre. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por vezes as agendas partidárias tendem a sobrepor-se aos interesses nacionais. E há verdade, mas que mais que a oposição se esforce para demonstrar o contrário, é evidente que esta crise internacional é global, como se vê que até tem efeitos muito mais profundos noutros países da Europa do que em Portugal. Poderíamos olhar, por exemplo, para o caso irlandês, com uma variação de PIB de menos 9%, ou de 12% no déficit das contas públicas, ou para o caso espanhol, com um crescimento negativo de 3,2% e um desemprego de 17,3% para 2009 e de 20,5% em 2010. Temos observado nas várias e, em alguns casos, sucessivas lideranças das oposições uma atitude comum no enfrentar das dificuldades, desistindo, entregando os pontos ou criticando tudo e todos e mostrando intolerância, como temos visto. No PSD, à política do silêncio e da desistência sucedeu-se a pseudopolítica da verdade. E agora, porventura, pela ausência de resultados e apoios, sucedeu-se a política de que, afinal, somos todos precisos e o apelo à não desistência. Poder-se-ia dizer que a necessidade aguçou o engenho e que agora o PSD até procura afastar dos seus genes políticos o princípio de quem não é por nós é contra nós. Mas não é assim. O ataque descabelado ao presidente do AICEP, que se limitou a esclarecer a existência de um bom programa nacional, um programazinho na opinião de alguns, que agora o PSD quer exportar para a Europa, mostra afinal quem é que quer amordaçar quem. O PCP, reconheça-se, continua fiel e coerente. Fiel ao radicalismo e à permanente tentativa de manipulação dos trabalhadores. E coerente com o pactuar de comportamentos que todos querem ver expurgados da vida pública. Mas também sem o bom senso capaz de reconhecer, em tempo, Sr. Deputado Bernardo Soares, em tempo, que as agressões e os insultos que Vital Moreira foi alvo nas comemorações do 1º de Maio são lamentáveis e devem ser condenadas politicamente. De nenhum dos partidos da oposição encontramos soluções ou caminhos que procurem transformar dificuldades em oportunidades
para Portugal e para os portugueses. Temos de tudo. Temos partidos da oposição que reclamam a nacionalização das poucas empresas portuguesas capazes de se afirmar com sucesso na economia mundial. Temos partidos que apresentam as suas propostas políticas ao ritmo das manchetes dos jornais e que igualmente as esquecem ao ritmo dos jornais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje em dia todos estão rendidos ao Presidente dos Estados Unidos, Obama. Bem, talvez o PCP não esteja. Mas quais são as suas prioridades económicas? Energia, nomeadamente renováveis, banda larga e redes de nova geração, bem como a reabilitação do parque escolar e a alta velocidade. E os senhores deputados da oposição reconhecerão que estas são as apostas feitas pelo governo do PS, são as apostas que nós estamos empenhados para resolver a crise. Como estaria o país se o governo não tivesse tomado as medidas que tomou? Quantas das mais de 26 mil empresas que já beneficiaram dos apoios das linhas de crédito PME Invest teriam encerrado as suas portas, lançando os seus trabalhadores no desemprego? Quantos dos trabalhadores apoiados no âmbito das medidas de formação no setor automóvel teriam já perdido os seus empregos? Tempo, Sr. Deputado, quero concluir, faz favor. Com certeza, Sr. Presidente. O tempo e os desafios que temos pela frente devem apelar à responsabilidade de todos os partidos. E, Sr. Presidente, se apostamos em utilizar com justiça todos os instrumentos disponíveis para diminuir o impacto da crise internacional junto às famílias, e como diria Dante, no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise. Não é seguramente o caminho que o PS quer. Muito obrigado.